Depois que volta pra Vila de Lag, a Josie leva uma bronca daquelas do Ora. Ele ficou sabendo que ela quase se lascou toda pulando no meio da briga, aí já chegou gritando que é por isso mesmo que ele não quer ela lutando junto com os soldados. Só que o Moloch dá uma acalmada nele e diz que o mais importante é que a Josie tá viva e bem. Mas por hora, ele acha melhor focar em aumentar as patrulhas na região, porque o inspetor vai aparecer por lá em breve. O Ora concorda e vai avisar os soldados sobre os novos horários das rondas. Quando ele sai, a Josie pede desculpa pro pai por ter causado tanta confusão. Só que o Moloch nem tá bravo. Ele já ficou sabendo de tudo, inclusive da parte em que o Kai detonou 2 macacos gigantes sozinho. O velho, na real, até é curioso pra ver o que mais o Kai vai aprontar no futuro. Enquanto isso, o Kai tá lá, de boa fazendo uns corres, quando do nada uns amigos agarram ele tirando onda porque agora estão chamando ele de herói por ter salvado a Josie naquela missão na Vila de Ada. E ainda tá rolando boato de que ele e a Josie ficaram bem próximos por lá. Umas meninas veem a cena e acham que os moleques estão só zoando, mas a Elsa não tira o olho do Kai nem por um segundo. As amigas já sacam o clima e começam a zoar ela, falando que se não for logo trocar ideia com o cara, a outra vai roubar ele dela. E parece que elas tinham razão, porque minutos depois a Josie aparece e chama o Kai pra trocar uma ideia no particular. Ele topa mesmo sem fazer ideia do que é. Aí os dois vão pra um beco mais reservado. A Josie começa agradecendo direitinho o Kai por ter salvado ela em Ada, mas diz que durante a luta jurava ter visto um brasão divino no rosto dele. Só que agora, olhando bem de perto, ela acha que tava viajando, porque qual a chance do Kai, do nada, virar um portador de guardião, né? Ela também diz que percebeu o quanto tá fraca e que vai treinar feito louca pra ficar mais forte. E já deixa claro, quer o Kai treinando com ela todo dia de manhã. O Kai até queria escapar, mas não consegue dizer não pra ela, então acaba topando. O detalhe é que os amigos do Kai estavam espiando tudo de trás de uma árvore ridiculamente pequena pra esconder alguém. Eles nem fazem ideia do que os dois estão falando, mas ficam morrendo de inveja do Kai, que tá colado com a Josie. Mais tarde, o Kai volta pros afazeres dele e começa a cortar lenha, quando a Elsa aparece com uma tigelinha de água. Ele pergunta se é pra ele, e ela diz que achou que ele devia estar com sede depois de tanto esforço. Ele agradece porque realmente estava seco, e agradece o gesto. Aí chega uma amiga da Elsa chamando ela pra voltar pro trampo. O Kai acha que ela só foi gentil, mas o Manzo, que tá ligado em tudo, manda a real e diz que o Kai é um cara de sorte. Logo depois, o Kai escuta um canto de pássaro esquisito vindo de longe, e reconhece que é o mesmo que ouviu lá no vale, mas não entende por que tá ouvindo isso agora. De noite, ele tenta dormir, mas o canto do pássaro não para. Então ele levanta e decide seguir o som. A vila tem um muralhão, mas o Kai, com a força que tem agora, salta por cima fácil. Aí mete o pé correndo a toda velocidade de volta pro vale onde tudo começou. Quando chega na árvore, ele vê de novo aquela tábua de pedra. Agora que sabe que aquilo é o túmulo de um deus. Tenta ler o que tá escrito, mas não consegue. Mesmo assim, agradece o deus por ter salvo ele e passa o resto da noite limpando direitinho a pedra. Até deixa uma oferendazinha lá antes de começar o caminho de volta pra vila. Só que no meio do caminho, bate a fome. Ele bebe um pouco d'água do rio e pega umas frutas das árvores. Fica de cara com a quantidade de comida boa que tem na floresta e até pensa que podia morar ali. Aí vem a ideia. E se eu construísse uma casinha aqui no meio do mato? Para isso, ele precisa de madeira. Sobe no penhasco e acha uma árvore grandona que parece ideal. Mas de perto ele percebe que não vai dar para derrubar ela só com a faquinha que tem. Então tenta usar a magia de fogo dele, aumentando a intensidade até criar uma espécie de lâmina de fogo na mão. Só que madeira pega fogo fácil, né? E aí, ele acidentalmente começa um incêndio na floresta. Ainda bem que consegue apagar antes de chamar a atenção de algum deus do controle. Mas agora precisa bolar outro jeito de cortar a árvore. E pensa, se conseguiu criar fogo do nada, dá pra pensar em outro truque. De repente lembra de uma aula de química do ensino médio. E parece que ele prestou atenção mesmo, porque lembra de tudo sobre estrutura molecular. Ele percebe que se quiser cortar a árvore precisa quebrar as ligações das moléculas. Então encosta a mão na árvore e começa a tentar manifestar a energia espiritual de um jeito que consiga cortar a parada de verdade. Mas antes que consiga ativar o bagulho todo, ouve um barulho vindo da direção do vale. Vai dar uma olhada. Quando a câmera volta para a árvore, dá para ver que ele realmente conseguiu separar as moléculas. Já no vale, o Kai encontra um grupo de crianças com equipamentos de escalada, prontas para descer por lá. Ele não sabe o que elas estão planejando, mas sente que é sua responsabilidade proteger aquele lugar. Então o Kai pula lá de cima prontinho para dar uns tapas em umas crianças, mas quando ele chega mais perto ele percebe que, peraí, esses caras não são crianças, só são baixinhos mesmo. Aí o líder deles dá um passo à frente e se apresenta. Porik, chefe do povo Cora. Kai nunca ouviu falar desses Coros e acha muito doido o chefe deles falar a língua dos humanos direitinho.
Porik explica que já tiveram uns rolos com mercadores humanos antes, e parece que os humanos acham os produtos deles de altíssima qualidade. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Porik quer pedir desculpas por terem chegado sem avisar. Ele diz que estão ali por causa de um acordo antigo com o Deus do Vale, que mora naquele lugar. E pelo que eles sabem, esse Deus tem aparência de humano, então eles acham que o Kai é esse tal Deus do Vale. Porik continua explicando que o povo dele vive quietinho na floresta há gerações, adorando os deuses da terra. Mas uns dias atrás os orcs vieram meter o louco, tentando roubar o deus da terra deles. E como os coros são bem fraquinhos, não conseguiram segurar a bronca e tiveram que meter o pé de casa. Aí Porik chama o Kai de Deus Árbitro Ancestral e pede ajuda para recuperar a terra deles. Kai fica tipo o quê? Sem entender nada, e pergunta que raios é esse tal Deus Árbitro. Porik explica que, segundo as lendas, um Deus Árbitro é alguém que recebeu o poder da criação para proteger as criaturas da floresta. Mas o Kai acha difícil acreditar que estão falando dele. Só que aí um dos coros solta a voz e fala que não acredita que o Kai seja esse Deus, porque a lenda diz que o Deus Árbitro é um guerreiro sinistrão que mete medo e pune quem bagunça a paz da floresta. E o Kai sinceramente nem parece bravo. Mas Porik insiste, diz que tem certeza absoluta que o Kai é o cara. Ele fala que consegue ver nitidamente a energia espiritual do Deus do Vale no corpo do Kai. Anos atrás, Porik entrou no Vale sem permissão e foi castigado pelo Deus do Vale, que tirou os 2 olhos dele. Mas em troca, ele ganhou a habilidade de ver a energia espiritual do mundo. E quando olha para o Kai, vê claramente a energia do Deus do Vale. Então para ele tá mais do que provado, o Kai tá com a bênção do Deus. E além do mais, eles já fizeram um sacrifício, então o Kai meio que tem que ajudar. Kai fica tipo, sacrifício? Como assim, parceiro? Aí o Porik solta que sacrificou a neta dele, a Aru, pro Vale, hoje mais cedo. Kai entra em pânico e pede pra levarem ele onde a Aru foi deixada. Eles mostram a corda que ela usou pra descer pro Vale. Só que a corda arrebentou faz tempo, então ela provavelmente caiu e se lascou lá embaixo. Kai mergulha no vale e encontra o corpo da Aru lá no fundo. Felizmente ela ainda tá viva, mas tá sangrando pra caramba e não vai durar muito. Aí o Kai lembra de como as feridas dele se curaram quando chegou nesse lugar, então tenta usar magia pra salvar ela. Ele fecha os olhos e imagina os machucados sendo curados. E nessa, ele começa a visualizar os tecidos do corpo da Aru. Mesmo sem saber nada de biologia, de repente ele sabe que a mitocôndria é a usina da célula. E com esse conhecimento de biomago, ele consegue curar os ferimentos da Aru. Kai fica chocado que deu certo, mas vê que a Aru vai ter que descansar um pouco antes de levantar. Enquanto isso, houve uma gritaria lá no topo do vale. Os orcs estão atacando. Os coros não têm a menor chance contra aqueles brutamontes, mas aí o Kai chega como um raio e atravessa o peito de um dos orcs com uma estocada. Só que enquanto ele estava fora, alguns coros já tinham morrido, e quem fez isso foi o chefão dos orcs. Esse líder ainda tenta se mostrar todo poderoso, exibindo seu símbolo divino para assustar o Kai, mas a lâmina dele ainda tá pingando com o sangue dos coros. Então o Kai não vai dar para trás, não até fazer justiça. E o Kai não é o único pistola da história, porque ele ouve uma voz na cabeça dele dizendo para matar o orc e encher o coração dele de medo antes de morrer. A voz é do Deus do Vale. Como o portador do Deus, Kai tá pronto para fazer o que tem que ser feito. Mas antes de começar a porrada, Porik aparece e diz que vai ajudar. Ele não é tão forte quanto o Kai, mas também é portador, então pode segurar a onda. Kai curte a ideia, 2 é melhor que 1. E para mostrar pros orcs que eles estão ferrados, Kai ativa o símbolo divino dele também. A confiança dos orcs vai pro ralo na hora, mas o líder deles obriga todo mundo a atacar. Então eles vão pra cima e morrem logo de cara, com o Kai matando 2 de uma vez. Um orc tenta pegar o Kai de surpresa por trás, mas Porik chega cortando o bicho no meio, salvando o dia. Kai agradece, mas Porik fala que só consegue lidar com os mais fracos, e que o grandão lá é com o Kai mesmo. Kai pega um dos cutelos no chão e começa a andar lentamente na direção do chefão. O orc percebe que se lascou bonito e tenta mandar aquele papo furado. O bicho fala a língua dos humanos e diz que não precisa lutar, que ele só queria atacar os coros, não tem nada contra o Kai. Normalmente o Kai até deixaria passar. Mas os orcs mataram uma galera inocente e ainda por cima no vale dele. E é aí que o orc vê a energia azul brilhando no corpo do Kai, a energia de um deus. Aí o orc começa a implorar por misericórdia, mas o Kai tá nem aí e não tem piedade nenhuma pra dar. O orc, no desespero de sobreviver, parte pra cima dele. Mas o Kai não dá chance. Corta o braço do bicho com a lâmina de energia e ainda enfia a lâmina no peito dele pra arrancar a pedra divina. O Polek vê tudo isso e fica ainda mais certo. Esse cara é o mesmo deus que arrancou os olhos dele um dia. Um deus que observa o mundo desde antes da Era dos Deuses, o tal do Árbitro. E essa é a primeira vez que o Kai mata um portador de guardião. Polek explica que quando alguém bebe a pedra divina de um portador de guardião, herda o poder do falecido.
e esse tipo de pedra é bem mais forte que uma normal. Então o Kai parte a pedra no meio e antes de tomar oferece metade pro Polek. Ele até pergunta se o Kai tem certeza disso, e o Kai responde que ele merece por ter ajudado na treta com os orcs. O Polek aceita e agradece pela moral. Eles bebem a pedra divina e o Polek já cai de joelhos, porque o bagulho bate mais forte do que ele esperava. O Kai até parece de boa no começo, mas segundos depois desaba no chão de dor. A galera corre pra ver o que tá acontecendo, mas ele só pede um tempo pra descansar. Avisa que vai ficar lá no vale e ninguém deve incomodar nem pisar lá sem permissão. Enquanto tá deitado, o Kai tem um pesadelo com a infância dele nesse mundo. Lembra de quando a vila dele foi queimada por uns macacos gigantes, forçando ele a fugir e buscar abrigo em Leg. No dia seguinte, ele acorda todo coberto por um cobertor e leva um susto ao ver que a Alu tá dormindo do lado dele. Ele se assusta e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela explica que não queria que ele pegasse um resfriado, então deitou do lado para esquentar. Mesmo o Kai tendo salvado ela, a Alu foi mandada para lá como oferenda, então ela diz que vai passar o resto da vida servindo ele. O Kai fala que não precisa de serva nenhuma e manda ela voltar para casa, mas a Alu diz que não pode. O Por falou que se ela não cumprisse o papel de oferenda, uma desgraça ia cair sobre os Tors. Então ela se recusa a ir embora. Kai tenta convencer ela a voltar para a vila, mas aí percebe que o sol já tá alto, precisa voltar para Lag antes que notem que ele sumiu. Ele sobe correndo o vale, achando que a galera já teria ido embora, mas se surpreende ao ver que os Korers ainda estão lá. Eles não têm mais onde morar, já que a vila deles foi destruída. Polek agradece por ele ter salvado todo mundo dos orcs e pede para ficarem ali por perto, servindo ao deus do vale. Kai até fica com pena. Então permite que fiquem nas redondezas, mas deixa claro, ninguém entra no vale sem permissão. Antes de ir embora, Cororus chama o Kai para falar algo importante. Pouco tempo depois, o Kai volta para Lag e dá de cara com a Josi brava porque ele chegou atrasado pro treino da manhã. Ela pergunta onde ele estava, mas ele não pode contar que saiu da vila, então inventa que dormiu demais. Logo depois, o chefe aparece e pergunta pros amigos do Kai se sabem onde ele tá. O Manso diz que ele devia estar nos depósitos perto do castelo. Quando Moloch encontra o Kai, desafia ele para um duelo. Ouvindo as histórias sobre como ele protegeu a Josi, Moloch quer ver de perto o quanto o moleque é forte, mas é só um treino amistoso, sem risco de morte. O Kai até fica aliviado, mas lembra do aviso do Polek. Precisa manter o lance de ser portador de guardião em segredo. Ainda tá no início e é alvo fácil até dominar o poder, então o brasão divino dele não pode aparecer de jeito nenhum. Moloch ataca primeiro e o Kai só esquiva e desvia, mas acaba se empolgando demais e o brasão aparece. Ele respira fundo, se acalma e faz o brasão sumir. Aí parte pra cima e tenta acertar o Moloch com a lança, só que o cara é tão troncudo que a lança se despedaça. Kai agora tem que lutar no mano a mano, mesmo sem arma, não desiste. Mas, igual o cara que virou míssil no meio da luta com o gorila, ele é jogado longe. Moloch curte a luta e ajuda ele a levantar. Diz que a partir de amanhã vai treinar o Kai pessoalmente. O Kai não queria, mas não pode recusar um convite do chefe. A José fica impressionada que o Kai aguentou o tranco contra o pai dela. Já o Ora nem liga muito, ainda acha que o Kai é só mais um camponês. Mas a Josi já tá pensando no próximo treino. Depois que o Moloch vai embora, Manso e o resto dos amigos do Kai vão zoar ele porque agora tá preso treinando com o Brutamontes. Com o Moloch e a Josi puxando ele o tempo todo, o Kai nem consegue sair da vila mais. Mas aí ele finalmente arruma um tempo e volta pro vale. Fica feliz de estar de volta até ver uma casa com fogo aceso. Fica pistola, achando que os Korers entraram no vale mesmo depois do aviso. Só que quando vai ver quem foi, percebe que era só a Alu mesmo. Mas a Alu, na real, nunca foi embora. Então, tecnicamente, ela não tá quebrando nenhuma regra. E ela tava se preparando pra volta do Kai, então já chega com um pratão de comida feito só pra ele. O Kai até ia mandar ela sair fora, mas aí viu a comida e pensou, quer saber? Deixa ela por aqui mesmo. A Lu pergunta se ele curtiu a comida e o Kai responde que tá uma delícia. Mas além do sabor, é o maior banquete que ele já comeu na vida. Ele até pensa que seria top ficar ali pra sempre, porque na vila a comida que ele recebe é sempre pouca. Só que pra surpresa dele, no dia seguinte, quando vai pegar a refeição na cantina, ele recebe um pratão bem servido. A moça da cozinha fala que é porque ele tem se esforçado muito. O Kai agradece todo feliz, mas aí os amigos ficam com inveja e vão perguntar pra moça por que só o Kai tá recebendo esse agrado. Ela manda na lata, vocês só enrolam o dia inteiro, quer comida extra? Então rala. Enquanto isso, do outro lado da cantina, a Elsa tá servindo o povo da vila, mas fica tão distraída olhando pro Kai que acaba jogando comida demais no prato de um cara aleatório. Agora ela tem que convencer o cara a devolver o extra. Nos dias seguintes, o Kai continua saindo escondido da vila à noite para dar um pulo no vale, e já que tá por lá, decide ajudar a Lu a construir uma casa. Mas óbvio que ele não consegue terminar tudo em um dia. A primeira coisa que ele faz é derrubar uma árvore com a espada de energia dele.
No dia seguinte, ele volta para a Vila de Lag e passa o dia treinando com o José. Aí à noite, volta pro vale para continuar a obra. Ele tá ficando cada vez mais acostumado a ir e voltar sem ninguém perceber. E tá curtindo demais essa vida nos dois lugares. Um dia, ele e os amigos recebem a missão de mover uma pedrona gigante para abrir espaço para os novos campos de cultivo. Mas mesmo juntando todo mundo, a pedra nem se mexe. Aí o Moloch vê que o pessoal tá penando e resolve ajudar só por hoje. Todo mundo dá espaço e o Moloch vai lá, pega a pedra e começa a levantar com toda a força. Mesmo sendo super forte, o Moloch ainda sua para tirar a pedra do chão. Mas depois de um esforço sinistro, ele consegue levantar a parada acima da cabeça. Com a pedra fora do caminho, finalmente dá para arar a terra e plantar. E com mais campos, a Vila de Lag só tende a crescer. O Moloch fica feliz de ter ajudado. Ver o Moloch daquele jeito dá uma motivação danada pro Kai, que decide que quer ser um guardião tão brabo quanto ele. Então, naquela mesma noite, lá no vale, ele tenta usar os poderes dele para fazer uma flor crescer. Mas por mais energia que ele use, a flor nem se mexe. Ele pode até ser forte fisicamente, mas ainda tem muito que aprender antes de se considerar um guardião de verdade. Na manhã seguinte, o Kai volta para Lag. Normalmente ninguém tá acordado tão cedo, mas hoje ele cruza com a Elsa nos campos de flores. Ele pergunta por que ela tá ali tão cedo e ela diz que só queria curtir as flores enquanto tão desabrochando. O Kai nunca ligou muito para isso, mas admite que elas são bonitas mesmo. A Elsa comenta que essas flores lembram as que tinham na vila onde eles cresceram. O Kai fica sem entender, mas ela continua contando que, quando a vila deles estava pegando fogo, eles tentaram salvar pelo menos as flores. Aí o Kai finalmente saca que a Elsa também era daquela vila. Ela fica bolada que ele não lembrou dela, já que ela estava bem ali quando tudo aconteceu. Mas para a defesa do Kai, ele era bem novinho e quase não lembra de nada. O Kai pode não ter reparado muito na Elsa, mas ela sempre prestou atenção nele. E ela acha incrível que ele conseguiu chamar a atenção do Moloch. O Kai diz que ainda tem muito chão pela frente, porque comparado ao Moloch, ele ainda é um frangote. Precisa aprender muita coisa se quiser ficar mais forte, e é a única maneira de sobreviver. A Elsa lembra que ele disse a mesma coisa no dia em que a vila deles foi destruída. O Kai ainda tá com a memória meio embaralhada, então ela explica o que rolou. Enquanto o povo fugia, do nada apareceu um macacão gigante atacando geral, e ninguém sabia lutar. Tava todo mundo ferrado, mas o Kai, mesmo pequenininho, correu em cima do bicho e agarrou a perna dele. Obviamente, ele era fraco demais para machucar o bicho, mas ganhou tempo suficiente para o Moloch chegar e salvar todo mundo. O Kai ficou aliviado, mas também frustrado por não poder fazer mais nada, então jurou que ia ficar forte custe o que custar. Só que esqueceu da promessa com o tempo, mas a Elsa fala que para ela, essa promessa ainda vale. Porque naquele dia, mesmo parecendo inútil, o Kai salvou todo mundo. Então, para ela, ele sempre vai ser um herói corajoso. Enquanto isso, no meio da floresta, os macacos e os orcs estão se matando. E o general dos orcs está acabando com tudo, dominando geral. Nem os guardiões macacos deram conta dele e foram decapitados rapidinho. Com isso, os orcs vencem e tomam posse do território dos macacos. E o próximo alvo deles? O Vale do Kai. E o Kai tá lá de boa, sem fazer ideia do perigo que tá vindo. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.